Olá e bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, me fez repensar quase tudo sobre trabalho, liderança e propósito. Tribos, do Seth Godin. E já vou avisando, isso aqui não é um livro de marketing, é um manifesto, é uma provocação que diz que o mundo não precisa de mais gente seguindo regras, precisa de líderes. E se essa liderança pudesse estar em qualquer um de nós? Mas, antes de a gente entrar na teoria, quero propor uma coisa. E aqui eu peço um momento de honestidade brutal. Respira fundo e pensa: como foi o seu dia hoje? De verdade. Para muita gente, se a gente tirasse todas as máscaras sociais, a resposta, aquela sussurrada no silêncio do carro voltando para casa, seria essa: medíocre. Pô, tá bom, talvez medíocre seja uma palavra meio pesada, mas comum, previsível. Sabe, um dia sem grandes sustos, é verdade. Mas também sem grandes paixões. Só mais um dia no calendário. E por que a gente se contenta com isso? Porque parece seguro, né? A rotina, o que é previsível, a estabilidade. Mas aí vem o Seth Godin para dar um chacoalhão na gente e dizer: essa segurança é a maior armadilha de todas. E é exatamente aqui que a nossa jornada para fora da mediocridade começa. Ok, vamos mergulhar nisso. Godin nos convida para um lugar que todo mundo conhece, mesmo sem nunca ter colocado o endereço no GPS. Ele chama de a fábrica de balões. Pensa nela como uma metáfora para qualquer sistema, qualquer empresa, qualquer organização que valoriza a conformidade acima de tudo. É o reino do famoso, mas sempre foi feito assim. A principal atividade dentro dessa fábrica é o que o Godin chama de shipwalking. É tipo caminhar como ovelhas. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Chegar no trabalho e ligar o piloto automático só para sobreviver ao dia. É aquele estado de transe que acontece quando o medo de ser notado, de errar, de balançar o barco, é muito maior do que a vontade de fazer algo que realmente importa. E quem manda na fábrica? Os gerentes. E é aqui que Godin faz uma distinção que, olha, mudou a minha forma de ver o mundo corporativo. Gerente não é líder. O gerente joga o jogo que já existe, ele otimiza as regras. O líder inventa um jogo novo. Um cuida do hoje, garantindo que nada saia do lugar. O outro constrói o amanhã, mesmo que isso signifique quebrar algumas coisas no processo. Fica a pergunta no ar, né? Qual desses dois papéis a gente tem mais exercido por aí? A fábrica é um ambiente estéril, previsível, feito para balões frágeis. Qualquer coisinha pontiaguda é uma ameaça. E, de repente, pá, entra um unicórnio. O herege, o doido, a pessoa que tem a coragem de perguntar por quê. Esse unicórnio é a personificação da liderança. E ele mostra que basta uma faísca, uma pergunta, uma ideia com chifre pontudo para botar fogo em toda essa falsa estabilidade. Esse unicórnio na fábrica de balões, ele é o nosso chamado para a aventura. É aquele momento em que a gente percebe que pode ser mais do que só uma engrenagem na máquina. Esse é o chamado do herege. E, segundo Godin, o herege não é mais o problema, ele é a solução. Isso aqui vira a lógica industrial de cabeça para baixo. Antes, o funcionário ideal era o obediente. Hoje, no mundo que muda numa velocidade absurda, a obediência cega é uma receita para irrelevância. As empresas, as causas, os projetos que sobrevivem e que prosperam são aqueles que cultivam seus hereges, que dão espaço para os desordeiros e que celebram os agentes de mudança. Então, como é que o herege começa a sua revolução? Não é com um exército, é com uma tribo. E a definição do Godin é de uma simplicidade genial. Uma tribo é sobre conexão. Pessoas conectadas a uma ideia e a um líder. E claro, a internet transformou isso numa superpotência. Hoje, dá para encontrar e unir uma tribo do outro lado do mundo, com pessoas que compartilham da mesma paixão ou da mesma insatisfação. Mas ter uma tribo é só o começo. Para gerar impacto de verdade, é preciso transformar essa tribo num movimento. Pensa no movimento vegano, por exemplo. A narrativa é sobre compaixão, saúde, sustentabilidade. A conexão acontece em fóruns, restaurantes, festivais e, claro, entre os próprios membros. E o algo para fazer é a própria escolha diária de não consumir produtos de origem animal. Uma história, uma conexão e uma ação. É disso que o movimento é feito. Simples assim. Certo, o chamado foi feito. A ideia de tribo está clara, agora vamos para a parte tática da coisa. Como é que se lidera, se nutre e se fortalece uma comunidade? Os 3 pilares são bem claros. Primeiro, elevar. Pegar um interesse comum, tipo gostar de cachorros, e transformar num objetivo apaixonado, como garantir que nenhum cachorro de rua passe fome na nossa cidade. Segundo, conectar. O líder cria o espaço, mas o superpoder da tribo está na comunicação horizontal, quando os membros conversam entre si.
E por último, alavancar. Usar a energia da tribo para atrair mais gente e crescer. E aqui vem uma das ideias mais libertadoras do livro, que o Godin pegou emprestado do gênio Kevin Kelly. Para fazer a diferença, para viver de uma paixão, para criar um movimento sustentável, de quantos seguidores se precisa? 1 milhão? 100 mil? A resposta, e presta atenção nisso, é 1000. Apenas 1000. 1000 fãs verdadeiros. Pessoas que não apenas curtem um post, mas que vivem e respiram a causa. Que compram tudo que é lançado, que defendem a ideia e que espalham ela por aí. Esse gráfico aqui é a prova. O foco da liderança não é em quantidade, é em profundidade. É muito melhor ter 1000 pessoas que amam o que a gente faz do que 1 milhão que mal sabem da nossa existência. Tudo isso soa fantástico, não é? Liderar, criar, conectar. Então, por que não vemos mais gente fazendo isso? Por que a fábrica continua cheia? Pois é, chegamos ao ato final da nossa jornada, o confronto com o grande vilão que nos mantém acorrentados, o medo. E aqui o Godin bota a gente na parede. Qual é o medo real? O que de fato impede alguém de levantar a mão na reunião e dar uma ideia? De começar aquele projeto pessoal? De publicar aquele texto? Pensa com sinceridade sobre isso por um segundo. E a resposta de Godin é um soco no estômago. Não é do fracasso que a gente tem medo. É da vergonha, é da crítica, é daquele colega de trabalho que vai dizer eu te avisei. É do medo de sermos julgados, ridicularizados, apontados. Esse é o verdadeiro monstro que nos mantém na fábrica. A possibilidade de alguém dizer quem você pensa que é para tentar isso. Mas aqui está a virada de chave. A arma secreta para derrotar o monstro. God nos convida a usar a crítica como um crachá de honra. Pensa bem, ninguém critica o que é invisível, o que é comum, o que é medíocre. Se ninguém critica, é porque provavelmente nada de relevante está sendo feito. A crítica é a prova de que se saiu da mediocridade. Então, da próxima vez que uma crítica vier, respira fundo e sorria. É sinal de que algo importante está acontecendo. Ok, a gente passou pela fábrica, ouviu o chamado do herege e olhou o dragão do medo nos olhos. Agora, o mais importante, como trazer isso para o mundo real hoje? A resposta não é pedir demissão amanhã. A resposta é começar um micromovimento. E ele nos dá uma missão, um microexperimento que qualquer um de nós pode fazer nas próximas 24 horas. Passo 1. Seja um detetive. Encontre uma pequena regra invisível no seu dia a dia. Pode ser o jeito que um relatório é feito, a ordem das falas na reunião. Passo 2. Seja o herege. Desafie essa regra com uma sugestão simples. E se a gente tentasse apresentar os resultados num gráfico diferente? Passo 3. Seja o conector. Chame 2 aliados, 2 pessoas de confiança e compartilhe a ideia. Pronto, ninguém precisa de permissão para liderar. Com esse pequeno ato, a liderança já começou. E assim nossa jornada pelo universo de tribos chega ao fim. A mensagem de Seth Godin é clara. Liderança não é um título no crachá, é uma escolha diária. É a escolha de ver o que pode ser melhorado e ter a coragem de agir. A pergunta que fica não é se temos o que é preciso para liderar. A pergunta é, quando essa escolha vai ser feita? Então, o desafio fica no ar. Qual pequeno status quo vai ser quebrado amanhã? Deixa aqui nos comentários a sua pequena heresia. Vamos começar essa revolução juntos. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, o link para o livro está na descrição. Até a próxima na Biblioteca Destilada.